Olá pessoal, Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estamos aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil. Hoje vamos falar sobre o efeito Chebotaryov. Bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre o efeito Chebotaryov, tá? Mas antes de entrar no efeito, vamos dar uma conversada sobre o aterro provisório, tá? Para a gente entender melhor como isso acontece. Então, quando nós temos um terreno com solo mole e solo resistente, tá? Então, o solo resistente lá embaixo, a gente faz uma camada de areia drenante e vai cravar os nossos geodrenos fibroquímicos, os geodrenos verticais. Antes da gente continuar no aterro provisório, vamos dar uma olhadinha aqui como é esse geodreno. Então veja bem, você percebe que esse equipamento ele tem um rolo aqui, que esse rolo nós colocamos veja que é uma fita, ele tem um miolo de PVC, tá? De plástico, vamos dizer assim, com as ranhuras que facilita a passagem da água para a água subir, a água e o ar subir para a superfície, e tem uma camada de geotexto para quê? Para que só entre água e não passe os sólidos, tá? Ou seja, nós pegamos esse material aqui, você vê aqui essa ponta, então nós vemos aqui, pegamos e passamos, introduzimos nessa faca, vocês estão vendo que ela é aberta, então ela vem e passa para fora, nós colocamos uma chapa metálica, colocamos junto para cá, tá isso? E cravamos o nosso geodreno, a nossa faca, essa faca aqui, a gente bota com um comprimento para que ela vá entrando até a profundidade que nós necessitamos, ou seja, até atingir lá o solo resistente, se for o caso ou o ponto que nós queremos. Quando nós chegamos no ponto que voltamos, o que acontece? Essa chapa ela se abre, ela se prende no solo, o geodreno fica e a gente na superfície corta o geodreno. Ou seja, aqui já tem uma sequência de geodrenos cortados, então nós vemos que nós temos uns geodrenos com espaçamento conforme o projeto determinar, tá? Então, voltando para nosso trabalho, então nós estamos cravando os geodrenos fibroquímicos, os geodrenos verticais, então conforme projeto nós vamos cravando ao longo da nossa área a ser tratada. E aí, após colocarmos os nossos geodrenos, nós vamos fazer um aterro, agora um aterro de forma paulatina, bem devagar, analisando. Nós não podemos subir o aterro muito rapidamente sem fazer análises instrumentais, por quê? Porque ele pode, se você subir, ele pode romper o solo. Então você tem que ir subindo esse aterro bem devagar e vendo como é que o solo mole está se comportando. Por quê? Porque você está aplicando uma força nesse solo e perceba que é uma força muito mais no meio do que nas extremidades. Então, existe um movimento muito mais horizontal do que vertical, tá? Então, quando nós vimos que a velocidade do recalque já está pequena, então nós vamos analisando, nós vamos colocar mais aterro sobre essa superfície, também de forma paulatina, também devagar, que também vai gerar esforços laterais. E esse esforço lateral, se por acaso você tem uma estrutura aqui do lado, você pode provocar o famoso efeito Chebotaryov. E é interessante dizer que normalmente a profundidade de atuação de um aterro provisório é em torno de 4 a 5 metros. Então, se nós temos um tratamento onde tem uma espessura de solo mole muito grande, nós vamos ter uma área muito grande sem tratamento que você fica tendo aqueles recalques futuros, lentos, que vai sempre lá tendo recalque na sua estrutura. Tá? Então, como nós falamos, se nós temos uma estrutura próxima, nós podemos provocar o efeito Chebotaryov. Então, vamos analisar aqui o efeito Chebotaryov nessa situação. Ou seja, você ia construir umas edificações, ia ter a parte de calçadas, canteiros, faixa de rolamento, ciclovia, nesse ponto. Então, o que é que foi feito nessa obra? Isso é uma obra real, tá? Aqui no Brasil. Foram feitos aqui estacas de 20 com capitel e uma laje armada, ou seja, jogando toda a carga desse aterro diretamente no solo competente, no solo resistente, ou seja, desconsiderou totalmente o solo mole. Na edificação foram várias estacas de 40 com blocos e a estrutura. E nessa região que vinha da cerca até o prédio, era uma região só de grama e não foi feito nenhum tipo de tratamento.
Então, o que ocorreu ao longo do tempo é que essa carga daqui começou a fazer aquele efeito que nós falamos que é um movimento mais horizontal do que vertical. E isso provocou esforços, não só no lado de cá, mas aqui não teve nenhuma consequência mais séria, mas nesse caso aqui começou a partir essas estacas, ou seja, o famoso efeito Che-Bottary-Hoff. Então, se nós formos agora para a situação real, vocês vão ver aqui a grama, aquela situação de grama, você vê que já teve um recalque significativo. Então começou a ter esse recalque. Com o tempo, começou a quebrar aquelas estacas, como eu lhe falei, da rua, da ciclovia, começou a quebrar as estacas. Depois, começou a ter um processo mais sério ainda e depois chegou até essa situação. Vocês vejam que o efeito Che-Bottary-Hoff, o simples fato de nesses 10 metros não haver nenhum tipo de tratamento, você provocou uma consequência absurda de um problema muito sério que rola na justiça. Tá? Então, basicamente, pessoal, isso aqui é o efeito Che-Bottary-Hoff, que ocorre muito também em cabeceiras de pontes, quando você está fazendo o encontro da ponte, que eu mostrei naquela primeira foto, e você vai colocando no aterro, se ele não aguenta e rompe, então ele pode levar a cabeceira da ponte nova que está sendo construída. Isso é um fato que muitas vezes ocorre, né, que não é muito agradável, tá? Que deve ser evitado. Então tem que ter muito cuidado quando você vai solicitar um solo mole próximo a estruturas existentes, tá? Então, interessante é que existe no Brasil hoje em dia o CPR Grouting, já tem há mais de 10 anos CPR Grouting, que é uma tecnologia, acho que é a tecnologia mais eficiente, tenho certeza, mais eficiente para tratamento de solo mole. Tá? Então, o CPR Grouting vai ser assunto do nosso próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida. Quiser fazer alguma pergunta, o nosso site está à disposição. Quem não se cadastrou, se cadastre no nosso canal, vamos fazer o canal crescer. E aguardo vocês no próximo Por Dentro da Engenharia Civil.